Shalom Ubrachá. Nossa aula de hoje é sobre Shavuot e sobre a culinária de Shavuot. Nas festas judaicas temos comidas típicas. Em Pesach, todos sabem, em Pesach se come matzah. E Sukkot não se come matzah. Sukkot se come comida de Yom Tov normal, mas a gente come na Sukkah. Então, Pesach se come dentro de casa, mas come matzah. Sukkot se come comida de Yom Tov, mas come na Sukkah. Chega Shavuot e a gente come comidas de leite. Então, se faz a pergunta, em Pesach não tinha o que comer. Em Sukkot não tinha onde comer. Chega Shavuot, podia aproveitar e a gente vai comer coisas de leite. E a resposta para isso é simples. O povo de Israel, quando saiu do Egito, levou 49 dias para se purificar do Egito. O povo de Israel saiu do Egito, levou o Egito junto, levou aquela mentalidade do Egito, levou aquela... A mentalidade egípcia saiu junto com eles. Eles estavam afundados em 49 portais de impureza. Mais um portal desses, eles não sairiam mais de lá. Então, Hashem fez um milagre e tirou a gente de lá antes de afundar 50 portais de impureza, que aí já, Deus me livre. Aí como tem um tzadik perfeito, que ele não cai mais, aí vira lá o Gamor, que ele não sobe mais. Deus me livre. Então, nesses 49 dias, entre a saída do Egito e a entrega da Torá, nós tínhamos que, cada dia tínhamos o prazo de 24 horas para refinar um desses portais da impureza, para refinar um desses degraus do Egito, uma dessas 49 partes, que era o grande Egito que saiu junto com a gente do Egito. E chegamos agora próximos à entrega da Torá. Éramos um povo que cumpria 7 mandamentos que Hashem deu para Bnei Noach. Tinha o Adão e a Eva, eles tinham um mandamento. Hashem criou o mundo, deu para Adão um mandamento, falou para ele, olha, não comer a fruta do Etz Hadat. Por que Hashem não falou para ele não comer paredes? Porque por natureza o ser humano não vai comer uma parede. Então Hashem falou para ele, olha, qualquer coisa que você quiser comer, você come. Hashem não suspeitou que ele vai comer uma tartaruga. Mas aquela fruta do Etz Hadat você não come. E a cobra estava enrolada na árvore, a cobra falou, essa árvore sempre existiu, alguém comeu essa fruta e virou Deus, agora você come essa fruta também, você também vai virar Deus. E ele falou para você não comer a fruta, que ninguém quer concorrência. O Adão Arishon teve a intenção que ele vai virar Deus, ele comeu aquela fruta, no lugar dele virar Deus, ele teve uma queda espiritual, todas as nossas almas estavam nele, e todas aquelas almas caíram na impureza, e só ficou nele o que é chamado de Trumah, que é 2 de 100, 2 centésimos daquelas almas que estavam nele. Quer dizer, ele tinha uma alma que era a alma que incluía todas as almas de todo o povo de Israel. Tudo aquilo caiu dentro da Tumá. E por causa que ele teve essa vontade de se endeusar, então, Deus me livre, ele trouxe para a alma dele essa pureza, essa impureza, esse Yetzer Hara, essa inclinação para fazer idolatria. Então, o animal, por natureza, não precisa fazer idolatria. Você não vai ver um cavalo se prostrando na frente de uma estátua, você não vai ver uma vaca se prostrando na frente de uma estátua. E o homem, por natureza, cada país tem lá religião oficial, religião não oficial, religião extraoficial. Cada país tem uma religião. Você fala, pô, mas todo mundo está procurando uma estátua. Inclusive, tinha na Indonésia, tinha uma história muito interessante. O presidente da Indonésia, um cara muito legal, teve um problemão lá, quase uma guerra civil,
uma das ilhas que eles são cristãos contra outra ilha que são muçulmanos. O presidente falou que eles querem uma estátua, então eu compro uma estátua grande e dou para eles. Ele comprou uma estátua lá, um corcovado da vida, levou lá para a ilha e resolveu, não teve mais guerra civil. Quer dizer, um animal não precisa de uma estátua. Você pega um país como a Indonésia, que tem lá os hinduístas, os cristãos, e uma população de 200 milhões de não sei quantos habitantes, quantos milhões lá rezando para a estátua. Isso tudo é uma herança do primeiro homem, do Adão Arishon, que ele, na hora que ele fez aquela ação, no mundo da ação, ele causou aquela mistura do bem e do mal, ele trouxe para a alma dele toda aquela impureza. Então, precisamos, depois disso, mais uma mitzvah. Mandamento de não fazer idolatria. Ah, mas ele também trouxe, na hora que Hashem falou para ele, se você come essa fruta, você vai ser um assassino, você vai causar morte no mundo. Agora você é imortal, você vai viver eternamente. Se você comer essa fruta, você vai causar a sua própria morte e a morte de todo mundo. Ele comeu aquela fruta. Então ele trouxe a morte para o mundo. E quem foi o primeiro assassinado foi o próprio filho dele. Um filho matou o outro, Caim matou Abel. E com ele em vida. Então vocês imaginam a tragédia que ele teve que... Então, recebemos mais um mandamento. Proibido assassinar. Por quê? Ele, na hora que ele comeu a fruta proibida, ele trouxe para o mundo a vontade de assassinar. Então, recebemos um mandamento de proibido assassinar. Agora, um animal só come o outro quando está com fome. O ser humano pode assassinar por inveja, por outros motivos, que não é para comer o outro, para comer o cadáver do outro. Então na prática, essas impurezas que o Adão trouxe para a própria alma, que ele já passou isso para os descendentes dele, que somos todos descendentes do Adão e da Eva. Se tem alguém aqui que vem do macaco, me avisa, mas Você vai comprar banana. Mas o Rebbe deixa claro, o homem não vira macaco, o macaco não vira homem, mas tanto o homem quanto o macaco se adaptam ao meio ambiente. Pode ser que tenha um lugar no mundo que essa adaptação foi tão próxima, o homem se adaptou tanto, o macaco tanto, que os dois ficaram muito parecidos, mas... E a convivência deixa as pessoas... E a convivência, o homem não vira macaco, o macaco não vira homem, mas tanto o homem quanto o macaco, eles vão mudando de acordo com o meio ambiente. Com o meio em que vive. Por exemplo, eu tenho cílios grandes, porque uma proteção, os libaneses tinham tempestades de areia, então eles desenvolveram uma proteção para os olhos, se adaptaram ao meio ambiente. Aí a minha filha tem esses cílios também, e aqui no Brasil não tem tempestade de areia, então essa adaptação continua. Então, mas de qualquer maneira, todos somos descendentes do Adão e da Havá, e na hora que o Adão e a Eva trouxeram para si próprios essas más inclinações, Hashem, Deus, teve que dar para eles mandamentos. Mandamentos, você está com vontade de fazer idolatria, por quê? Você comeu aquela fruta que você queria ser Deus, agora você ficou com Yetzer Hará, com uma má inclinação, você ficou com apetite, como você fala, você ficou com vontade, eu ia falar a palavra, mas que não é meu nível social. As intenções mudam. Isso, as intenções. Então, recebemos no paraíso, Adão e Eva receberam 6 mandamentos. Era proibido para eles comer o animal, e eles também não tinham isso na natureza deles, de comer o animal. Então, não precisava de um mandamento que é proibido comer uma parte de um animal vivo. Tipo, aqui quando fazem o abate de um boi, dão uma martelada na cabeça do boi, o boi tem morte cerebral, mas o coração continua batendo, e ele entra numa máquina que faz ele, corta ele em pedaços. Cada um desses pedaços é um pedaço de um animal vivo, porque o coração ainda está batendo. Então, com a Arca de Noé, recebemos um mandamento, e esse mandamento
a mais, fora os 6 que o Adão e Eva tiveram que receber pelas novas coisas que, novos desejos, tipo assim, o animal, um gato, ele vai procurar uma gata para fazer com ela os gatinhos. Ele não vai procurar outro gato. Então o homem, antes de comer a fruta do Etz Hadat, ele se casou, Adão se casou com a Rabá, ele falou, essa é carne da minha carne. Aí depois que ele comeu a fruta, aí já vem aqueles desejos de Deus me livre, ter relação com coisas proibidas. Então, Hashem tinha que acrescentar mais um mandamento, que não pode ter relação com uma mulher que é casada com outro, não pode ter relação homem com homem, não pode ter relação pai com filha, e homem com animal, e cada coisa, cada desejo, novo desejo que se despertou por causa do lado impuro, por causa daquela mistura entre o bem e o mal, o homem recebeu mais um mandamento e chegou a um conjunto de 6 mandamentos, de não fazer idolatria, de não assassinar, de não roubar, de não ter relações com mulher casada, homem com animal, pai com filha. Ou seja, chegamos a 4 já? Sim. Então, assassinatos, roubos, idolatria, relações ilícitas. Vamos lá, o que mais? Dos 6 mitzvot a gente tem que chegar fora que não pode comer pedaço de animal vivo. Então, quer dizer, não podemos amaldiçoar a Deus e temos que fazer uma lei. Então, então uma lei, por exemplo, tem uma regra na Torá, Dina de Malchuta Dina. A lei do país, se ela não vai contra a lei da Torá, ela é considerada a lei da Torá. Então, o rabino está, tribunal rabínico. Estão lá os 3 juízes, 3 rabinos que compõem o tribunal rabínico. Teve um caso, um judeu religioso vinha por uma rua, o outro judeu religioso vinha pela outra rua e mudou o farol, mudou o semáforo de vermelho para verde e os dois entraram juntos na bifurcação que se chama, e fizeram uma trombada. Os dois agora foram, nenhum dos carros tinha seguro, e os dois foram para o Din Torah, tribunal rabínico, julgamento no tribunal rabínico. E no tribunal rabínico os rabinos perguntam quem passou no semáforo vermelho, quem passou no verde. Então esse que passou no verde, ele ganhou a causa. O que passou no vermelho teve que pagar. Aí esse que passou no vermelho, ele pergunta onde está escrito na Torá que você não pode passar no semáforo vermelho. Eu falo farol vermelho, mas em outros lugares do Brasil fala semáforo, né? Tem lugar que fala sinal. Então está escrito que Dina de Malchuta Dina, quer dizer que sendo que Deus deu para o Adão essa lei que eles têm que fazer um código de leis. Então o código de lei é um mandamento divino. Então o código de lei do país, se ele não é contra a Torá, ele tem que ser respeitado pela Torá, porque é um mandamento que Deus deu para o Adão Arishon, para o primeiro homem. Então vamos lá. Quando foi permitido já comer carne, foi depois da Arca de Noé. Aí recebemos um novo mandamento de não comer uma parte de um animal vivo. E cada pessoa fazia a shchita no animal. Está escrito que Hashem deu a Torá, ensinou para os nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Yaakov, ensinou para eles toda a Torá antes da Torá ter sido dada em Shavuot. Então Abraão, vindo nosso patriarca, ele sabia toda a Torá. Ele ensinou para o Lot, para o sobrinho dele, ensinou toda a Torá. Os anjos que vieram visitar nosso patriarca Abraão, eles, depois que saíram da tenda de Abraão, eles foram para onde? Para Sodoma, para a casa do Lot. O Lot deu para eles matzot. Eles comeram matzot. Comeram matzah, era Pesach. O dia que Sodoma e Gomorra foi destruído, o dia que os 3 anjos vieram visitar Abraão, era Leila Seder, era Pesach. Então Abraão já sabia toda a Torá antes dela ter sido dada e ensinou para o Lot. E
o Lot já preparou matzot, porque aquele dia futuramente seria Pesach. O povo de Israel nem tinha saído do Egito, ele já comeu matzot. Então, leis Abraão de... pediu, né, para Sara fazer uma matzá. Aí, no caso de Abraão e Sara, foi uma jogada de Abraão. Abraão, os anjos, eles são perfeccionistas, eles são ingênuos. Eles são perfeccionistas, eles não imaginam que alguém vai passar conversa neles, porque eles são assim, ieques, como se diz. Então, da mesma maneira que eles não passam conversa em ninguém, eles vêm para uma missão. O mesmo anjo não pode fazer duas missões. Então, o anjo não pode dar um sorrisinho e facada pelas costas. Ou ele vem para dar facada pela frente, como o anjo Gabriel veio destruir Sodoma, ou ele vem para dar um sorrisinho, como o anjo Michael veio para falar que a Sara vai ter um filho. Mas o anjo dá um sorrisinho, dá uma facada pelas costas, enganar alguém, ele não consegue, ele não tem essa capacidade de ser duas caras. Ou ele vem só para isso ou só para aquilo. Então eles não sabiam que Abraão Avinu, ele tinha essa capacidade de enganar eles, porque eles não conseguem enganar ninguém. Eles são perfeccionistas e eles fazem certinho só o que eles têm que fazer. E vieram 3 anjos, nenhum anjo pode fazer a função do outro. Esses 3 anjos, eles eram o Gabriel, o Rafael, o Michael, eles são chamados de serafim. O que quer dizer serafim? É um plural. O anjo do mundo da Briá, que é o anjo do alto escalão, os anjos do mais alto nível, cada um deles é chamado de saraf. É uma linguagem de pegar fogo. Quer dizer que o entusiasmo deles por Hashem é tão grande que ele é chamado de o anjo incandescente. Isso é um saraf. 2, o plural masculino no hebraico é im. Então, um saraf com mais um saraf viram 2 serafim. Em português é outra coisa, né? Eles usam serafim para nome próprio, mas é um saraf, 2 serafim. Então, esses anjos do alto escalão, que são chamados de serafim, quando chegasse o dia da entrega da Torá, eles não iriam querer que Hashem dê a Torá para a gente, porque eles têm o tribunal divino, eles fiscalizam a gente, e eles querem eles próprios fazerem os decretos, eles não querem que a gente interfira nesses decretos. E na hora que Hashem deu a Torá para o povo de Israel no Monte Sinai, a Torá foi entregue para nós. Então, o que o tribunal rabínico decide aqui nesse mundo, o tribunal divino tem que aceitar. Então, por isso, eles não iriam deixar Hashem nos entregar a Torá. Eles iriam usar a justiça divina, o tribunal divino, para impedir com que Hashem nos desse a Torá. Então, Abraão Avinu já preparou para eles uma bomba. Eles achavam que o difusor, na hora que o anjo entra no ar do mundo, ele faz para si próprio um corpo do jeito que ele quer. Então, eles fizeram para si próprios corpos de árabes, 3 árabes. Então já existiam árabes antes do Ismael. O Ismael deu origem, depois se misturou com o Irã, né, com os persas. Eles viraram 3 árabes. E eles achavam que Abraão ia pensar que eles são 3 árabes, mas Abraão era esperto. E ele viu que eles são esses 3 anjos. E o que ele fez? Ele falou para Sara, faz para eles bolo. Na casa do Lot eles comeram matzá, que era Pesach. Para Sara ele falou, vai fazer bolo. Não deu certo o bolo. Aí ele deu para eles carne com leite. Carne com manteiga. Então, a gente no Heider, para as crianças não levarem um susto, eu conto para as crianças, olha, os anjos vieram visitar Abraão Avinu, eles estavam lá o dia inteiro. De manhã eles comeram manteiga e de almoço comeram carne. Assim eu dou um jeitinho, eu dou uma enrolada nas crianças no Heider para não assustar. Mas diz o Tosfot Shanim que Abraão Avinu deu para eles, ele cumpria toda a Torá antes dela ter sido dada, ele não iria dar, assim diz o Tosfot Shanim, ele não iria dar para eles carne com leite fervido, mas carne fria com leite frio é de Rabanan. Então, justamente, né? Então a carne está fria e o queijo está frio. Diz o Tosfot Shanim que ele fez para eles um misto frio. Então, deu para eles pão em Pesach e carne e leite. Intencionalmente, ele
fez com que eles comessem a coisa mais proibida do mundo. Quando Hashem foi dar a Torá em Shavuot para o povo de Israel no Monte Sinai, os anjos chegaram lá em cima e falaram: veto, o Tribunal Divino vai vetar a entrega da Torá nesse mundo. Então Hashem falou: então tem que começar o julgamento. Começar o julgamento, Hashem chamou Moshe Rabbeinu para o réu, vai ter que falar a palavra dele. Só que Moshe Rabbeinu também fez, como os anjos descem para esse mundo, eles pegam a forma que eles querem. Então eles desceram para Abraão, vendo, eles pegaram forma de árabes para alegrar Abraão, porque os árabes lá eram os clientes, né, que Abraão ensinava para eles Torá. Então Moshe Rabbeinu chegou lá no céu, ele pegou a forma que ele quis também, ele pegou a forma de Abraão. Na hora que eles viram, de repente eles acharam que Abraão chegou lá no tribunal divino, eles se assustaram. Por que eles se assustaram? Porque eles sabiam que tinham comido carne com leite e pão em Pesach. Aí Moshe Rabbeinu, com a face, assim diz outras fotos, é uma história bonita que ele traz Midrashim. Moshe Rabbeinu com a face de Abraão Avinu, olha, vocês não vão mentir para mim, vocês estão vendo aqui? Ele pergunta para eles: qual que é o problema? Vocês não querem que a Torá desça para o mundo? Vocês têm pai e mãe? Vocês têm... Começa a cutucar eles, assim, vocês já moraram nesse mundo aqui? Vocês já vieram visitar? Vocês já vieram passear? Tipo, cutuca. Eles não responderam, porque se eles vão responder que eles já estavam nesse mundo, Moshe Rabbeinu iria perguntar para eles: e o que vocês comeram? Então vocês não têm moral para... falar que a gente não vai cumprir a Torá. Então esse foi o motivo que Abraão Avinu já sabia que esses três, os anjos do alto escalão, eles tentariam impedir a Torá de ser dada para esse mundo. Então Abraão já impediu com que isso fez eles verem a Lahá de pertinho. Preparou o terreno para Moshe Rabbeinu. Então, continuando. A Torá foi entregue no Shabat. E hoje em dia não tem como a festa de Shabat cair no Shabat. Mas quando você determina as festas de acordo com o nascimento da lua, você determina os Chodesh de acordo com o nascimento da lua, porque vem duas testemunhas no Bet Adin, no tribunal rabínico, o Sanedrin, no Bet HaMikdash, testemunhar que eles viram o nascimento da lua. Naquela época poderia cair a festa de Shavuot no Shabat, que o horário da festa de Shavuot é 49 dias depois da primeira noite de Pesach. 50 dias, desculpa, que são 49 dias de Sefirat Omer, o 50º dia é Shavuot. Então, dependendo de qual dia vai ser Pesach, se você conta Sefirat Omer certinho, pode ser que caia o Shavuot no Shabat, naquela época em que o Rosh Chodesh Nissan era santificado de acordo com as testemunhas que viram a lua nascer, aí poderia ser que Pesach caísse num dia que causasse com que Shavuot caísse no Shabat. Mas o dia da entrega da Torá foi Shavuot, foi Shabat. E Shabat nós não temos como fazer uma faca, não temos como cacherizar uma panela, não temos como fazer nada. 3 dias antes da festa de Shavuot, da entrega da Torá, Hashem falou para Moshe: pede para o povo se preparar, daqui a 3 dias vai ter uma grande festa, vocês vão receber a Torá, vai ser um dia muito importante, uma festa muito, muito importante. Eles prepararam a comida para a festa, fizeram shchita, porque Abraão Avinu já sabia toda a Torá antes dela ter sido dada, então Hashem já tinha ensinado para ele como se faz um abate kasher. Abate kasher é feito... Eu conversei uma vez com um médico cardiologista em Jerusalém, em Jerusalém. O médico cardiologista chamava Moshe Shechtman. É um carioca que ele era um grande cardiologista, até hoje deve ser. Sentei com ele numa sukkah dentro de Jerusalém. Perguntei para ele como funciona uma shchita. Ele falou: na hora que é feita a shchita, cortada a veia do pescoço, uma coisa assim, ou com aquele simanim, entre os simanim, a faca do shochet está tão afiada que o animal não sente que a faca passou por ele,
E o animal ele tem uma pressão baixa, que ao mesmo tempo ele tem um profundo sono, tipo a baixa pressão dele, porque tem uma interrupção entre o sangue que chega no cérebro e o sangue que sai do coração. O coração e o cérebro param juntos. Ele morre, tipo, ele adormece profundamente. Instantaneamente, adormece profundamente. Então ele falou, o animal não sente a dor. O cardiologista também falou isso. Então eles tinham essa técnica que Abraham Avinu já sabia como fazer isso. Que Abraham Avinu já sabia conhecer toda a Torá antes dela ter sido dada. Então a shritá que eles fizeram era kasher. Por que então, na hora que eles receberam a Torá, toda a comida de carne que eles fizeram, eles não podiam comer porque não estava kasher? E aí eles tiveram que comer comidas de leite. E por causa disso, hoje, na festa de Shavuot, a gente faz o Kiddush de manhã e a gente come coisas de leite. Pode ser panqueca com leite de leite, pode ser pudim, bolo de queijo, pudim de leite, qualquer coisa que vocês quiserem, mas tem que ser de leite. Hoje, graças a Deus, a gente descobriu como fazer várias coisas, mas tem que ser de leite de vaca, não pode ser de leite de soja. Por quê? Para se lembrar que eles não podiam comer carne. Agora, qual o problema? A carne estava... Eles fizeram a shritá certo. Abraham Avinu sabia toda a Torá antes dela ter sido dada. Ele ensinou toda a Torá para Yaakov. Yaakov ele ensinou para... Abraham ensinou para Isaac. Isaac ensinou para Yaakov. Yaakov ensinou para os 12 filhos que desceram junto com ele, moraram junto com ele no Egito. Então o povo de Israel sabia que tinha que fazer shritá, tinha que tirar o sangue, sabia como tirar o sangue. Fizeram tudo kasher. Porque na hora que eles receberam a Torá, o que eles fizeram de comida no dia anterior não era mais kasher. Porque a alma deles não tinha sido... O status da alma era a alma divina. A alma divina, a alma deles estava 100%. Não, mas quando eles fizeram a shritá, não. Quando eles fizeram também, era a mesma alma que estava lá. Só que, o status deles, agora, a pessoa que vai se converter ao judaísmo, está escrito Ger Shemit Gayer, não está escrito Goi Shemit Gayer. Está escrito convertido que se converte, não está escrito alguém que não é judeu que se converte. Explica o Rebbe de Lubavitch, a pessoa para se converter ao judaísmo, a conversão é a manifestação da alma. Se você oferece para uma criança, você fala para a criança, o que você prefere, estudar ou brincar? A criança que fala que ela prefere estudar, ela está mentindo. Ela prefere brincar. Tem uma criança que ela quer agradar a mãe, ela fala, tá bom, eu prefiro brincar, mas para agradar a minha mãe eu vou falar que eu prefiro estudar. Mas se você pergunta para uma criança honesta o que você prefere, brincar ou estudar, ela vai falar brincar. Tá bom, pergunta para uma pessoa normal. O que você prefere fazer esse sábado de manhã? Viajar para a praia ou ir rezar, estudar a Torá? Uma pessoa normal vai falar, eu prefiro viajar para a praia. Então o que traz a pessoa a falar, não, de sábado eu não vou para a praia, sexta-feira, 20 minutos antes do pôr do sol, vou acender as velas, depois vou rezar, depois vou fazer kiddush, e depois vou estudar a Torá, e de manhã vou rezar, vou estudar a Torá, fazer kiddush. Só vou para a praia no domingo. O que leva uma pessoa é a alma divina que ela tem. Faz com que ela se aproxime do judaísmo. Então, nesse caso, no caso do Ger Shemit Gayer, essa alma divina que ele tem é comparada à alma divina da criança, que ela só assume o corpo quando essa criança ele faz 13 anos de idade, o menino, ou a menina faz 12 anos de idade. Enquanto isso, ela está no aspecto envolvente. Está envolvente, mas a criança não é obrigada a cumprir 7 mandamentos de Bnei Noach também. Mas a alma está envolvente. A mesma coisa acontece com um verdadeiro caso de um Ger Shemit Gayer, uma alma divina que caiu no corpo de um goi, que é um caso raro, a tal ponto que a Torá fala Vechi aguritchem gerti. Vechi, quer dizer, uma linguagem de coisa rara. Quando acontecer
morar com vocês um guerreiro. Então, quando acontece, quer dizer que é uma coisa rara, uma alma judia cair no corpo de um goi. Uma coisa mais frequente é que nesses lugares que tiveram mistura de que muitos judeus se perderam no lugar desses, eles começam a voltar. Aí não tem como provar quem é quem, então faz a conversão. Mas nesses lugares que tem mais propensão, mais procura para o judaísmo. Se eu abrisse um canal como a gente tem aqui, nosso canal no YouTube, abrir um canal desses na Polônia em polonês, na Hungria em húngaro, na Romênia em romeno, na Rússia em russo, na Ucrânia em ucraniano, a única coisa que eu vou ganhar é uma suástica na porta da ONG. Aí, ninguém ia querer saber. Quantos inscritos? Somente os judeus da cidade. Não ia ter um Ivan, não ia ter um russo inscrito, não ia ter um ucraniano inscrito, não ia ter um húngaro inscrito, não ia ter um romeno inscrito. Buscando o judaísmo. Buscando o judaísmo. Somente os judeus daquela região iriam se inscrever no nosso canal. Então, agora, América Latina... nesses lugares que tem mistura, você vê que muita gente desperta. Como não tem como descobrir quem é quem, não tem como... Então, a pessoa tem que se converter. Mas, voltando assim para o detalhe, o povo de Israel, o que aconteceu no Monte Sinai foi uma mudança de status. Ou seja, a mudança de status, o que isso influenciou no assunto da culinária? Vamos diretamente para esse assunto. Por que eles não puderam comer a carninha? Porque eles não puderam comer a carne que eles prepararam para a festa. Então vamos analisar o mandamento da Shechitá que recebemos no Monte Sinai. Como recebemos o mandamento da Shechitá? Então, em primeiro lugar, fazer uma pergunta para vocês. Se agora o maior cientista do mundo vai inventar uma máquina de Shechitá, que essa máquina ela vai ter uma faca mais afiada do que o shochet, ela vai conseguir fazer a Shechitá de um jeito melhor ainda do que o shochet, mas uma shechitá judaica, a máquina vai passar a faca no pescoço do animal, é exatamente como o shochet passa e de volta, mas ela vai fazer isso com muita precisão, muita rapidez, e o shochet às vezes ele deixa escapar alguma coisa e o animal sai trefe, e essa máquina não deixa escapar nada. Ela faz e de volta com a faca, o animal desliga e paira sobre aquele animal espírito puro. Porque se a máquina fizer isso, o animal vai ser considerado um cadáver e vai pairar sobre ele um espírito impuro. E porque quando o shochet faz a mesma shechitá, paira sobre esse animal um espírito puro, quer dizer, a alma do animal sobe, paira sobre ele um espírito puro. Vamos chegar lá. Por causa do status por causa do mandamento da shechitá. Porque se eu peço aqui para um vizinho, eu falo para o vizinho, eu quero que você me traz um feijão kasher. Ele colhe o feijão, me dá o feijão, eu falo, não, eu quero que você verifique se tem buraquinho com bichinho. Eu posso confiar numa máquina. Se tiver uma máquina que verifica os buraquinhos, o feijão passou pela máquina, chegou um feijão com buraquinho, a máquina apitou. Então, confio na máquina. Se o feijão não está bom, vou jogar ele fora. Porque eu não posso confiar na máquina que faz shechitá. Agora vamos lá. Então, o mandamento da shechitá, ele consiste em... Onde começamos? Aonde começa, da onde surge o mandamento da shechitá? Shechitá é o abate kasher. Da onde surge a permissão para um judeu no Monte Sinai de comer carne? Então vamos lá. Nós tínhamos 7 mandamentos de Bnei Noach. Antes de receber a Torá, Shabbat no Monte Sinai. Nesses 7 mandamentos de Bnei Noach, não tinha mandamento que proibisse ninguém de comer um porco junto com um camarão. Só que o povo de Israel não ia comer nem o porco nem o camarão, porque Abraão Avinu recebeu toda a Torá. Hashem ensinou para Abraão Avinu toda a Torá antes dela ter sido dada. E Abraão Avinu ensinou Yitzhak que não pode comer porco e nem camarão. E Yitzhak ensinou Yaakov. Yaakov ensinou os filhos dele.
povo de Israel não iria comer porco por motivos de cultura judaica. Mas, se quisesse comer o porco, poderia, porque 7 mandamentos de Bnei Noach é permitido comer porco. Recebemos no Monte Sinai o mandamento que é proibido comer porco. Então, isso você entende. Ah, mas será que agora a gente vai receber um mandamento que é proibido comer uma vaca, um boi? Ou vamos receber o mandamento de que é permitido comer o boi? Se Hashem já proibiu para a gente o porco, o camarão e a lagosta e tudo mais, como a gente sabe que ele permitiu para nós de comer um boi, comer um carneiro, comer Então, aí nós vamos para essa parte da Torá, essa categoria da Torá, que é chamada de Zevichá. Zevichá é o abate do Corban. Para fazer o abate do sacrifício, que é o Corban, aí precisa ser um judeu acima de 13 anos, que ele vai fazer o abate desse Corban. E a Torá fala, se você quiser comer carne, você tem que levar ela para o Ohel Moed, para o Mishkan, para o templo móvel, fazer lá um sacrifício, um assunto religioso, sacrificar aquele animal para Hashem, fazer esse sacrifício que é feito por um shochet, que é um judeu, que ele é obrigado a ser um judeu. Por que ele é obrigado a ser um judeu? Porque uma pessoa que ele não é obrigado a cumprir um mandamento, ele não tem como cumprir esse mandamento para o outro. Então, por exemplo, um exemplo simples. Você vai ler uma Megillah, Megillat Esther em Purim. Então, você é um judeu, então você é obrigado a ler a Megillah em Purim. Então você pode ler para outras pessoas. Quem quiser ouvir pode, porque você é obrigado a cumprir o mitzvah. Na hora que uma pessoa que é obrigada a cumprir o mitzvah, ele está cumprindo a mitzvah, outros podem cumprindo chegar a outros, ele pode cumprir para outros também. Você é obrigado a fazer Kiddush no Shabbat. Então você tem crianças pequenas, esposa, crianças pequenas. Sua esposa também é obrigada a fazer o Kiddush no Shabbat. As crianças pequenas, por motivo de educação, eles não são obrigados a nada, que um menino até 13 anos, a menina até 12 não é obrigado a cumprir nada. Mas por motivos educacionais, você vai ensinar suas crianças a ouvir o Kiddush. Claro que você não vai pegar no pé, você não vai brigar com ele, você não vai... Se a criança adormece no meio, você não vai acordar a criança para ouvir o Kiddush, mas vai ensinar de uma maneira geral, a criança vai sentir como se ele próprio fosse obrigado a fazer. Quando essa criança já está com esse menino, já está com 12 anos, ele já sabe fazer o Kiddush melhor do que o pai. Então imagina um dia que o pai viaja, a mãe está em casa e a mãe não sabe ler em hebraico e o transliterado está escrito CH no lugar de 2 R's e ela começa lá xaxá daqui, xaxá de lá e ela não sabe o que ela está falando. Então ela fala para o filho, sabe o que? Você já sabe ler em hebraico direto do Sidur? Então você faz o Kiddush para a mamãe. Ela cumpriu a mitzvah? Não. Porque ela não cumpre a mitzvah, sendo que a criança não é obrigado pela Torá, ele não tem a obrigação dessa mitzvah, ele pode fazer para si próprio ou para outra criança, ou para quem não tem a obrigação. Mas ele não pode cumprir essa mitzvah para alguém que é obrigado a cumprir a mitzvah. Então, assim, você tem na sua casa uma criança ou alguém que não é judeu, que veio passar o Shabbat na sua casa, ele quer ouvir o Kiddush também, e tem a mãe. Então a mãe tem que fazer o Kiddush. Não pode deixar a criança fazer, porque se a criança fizer, vai ser bom para a criança e para esse que não é judeu. Porque nenhum dos dois é obrigado a fazer o Kiddush. Agora a mãe que é obrigada a fazer, ela não vai cumprir. Vai beneficiar todos. Então o que ela faz no caso desses? Ela fala para o filhinho, você vai falar junto comigo palavra por palavra. Então a mamãe vai segurar o copo e você segura o seu copo. Então você fala Baruch, eu vou falar Baruch, eu vou repetir. Você fala tá, eu vou repetir tá. Fala, ensina a mamãe assim. Você fala, a mamãe repete, mas a mamãe tem que falar. Porque se a mamãe não fala, ela não cumpre a mitzvah. Então para cumprir a mitzvah, para alguém... A pessoa que fez essa mitzvah,
ele precisa ser ele próprio obrigado a fazer mitzvah. E quem é obrigado a trazer um sacrifício para Hashem? Um judeu. Os 7 mandamentos de Bnei Noach, não existe um mandamento de fazer um sacrifício para Hashem. Nos 613 mandamentos divinos, existe. Então a pessoa que vai fazer a shchita, o abate do korban, tem que ser um judeu. Que tem essa obrigação sobre si. Que ele tem a obrigação de fazer o korban. Então ele pode fazer a shchita para o outro, que também tem a mesma obrigação. E a Torá fala que depois que vocês chegarem na terra prometida, transformarem a terra maldita, que era a terra de Canaan, que Canaan, ele foi amaldiçoado por Noach, vocês vão transformar a terra maldita em terra santa. A terra que antes era a terra de Canaan, vocês vão lutar 7 anos, dividir ela 7 anos, depois de 14 anos ela se torna terra santa. Aí o lugar que Hashem vai escolher, que Hashem não revelou ainda onde vai ser o Bet HaMikdash. Podia ser na fronteira do Líbano, podia ser na fronteira do deserto do Sinai. Então, Hashem falou, olha, o lugar que eu vou escolher, que lá vai ser o lugar onde vocês vão fazer os sacrifícios, quando esse lugar estiver longe, e você quiser comer carne, você não é obrigado mais a fazer como vocês vão fazer no deserto, de ter que trazer esse boi para o Mishkan, para o templo móvel, fazer dele um sacrifício, fazer a shchita, e aí você come essa carne, porque o sacrifício judaico, que a gente chama, diferente das oferendas da idolatria lá. Aqui a pessoa, Korban Pesach, que é um sacrifício de Pesach, ele leva o carneirinho para o Bet HaMikdash, faz a shchita, mas quem vai comer é aquela família que sacrificou aquele carneirinho. Quer dizer, o Korban no judaísmo, dependendo do Korban, a própria pessoa que trouxe o Korban, ela própria tem que comer. Então, nesse caso, se a pessoa quisesse comer carne no deserto, ele era obrigado a trazer esse carneiro para sacrificar ele korban para Hashem, sacrifício para Hashem. E por isso a pessoa que fazia shchita, fazia o abate kasher desse carneiro, tinha que ser um judeu, porque ele é obrigado a fazer o sacrifício. E aí Hashem já avisa que quando vocês forem para a terra prometida, que aí esse lugar vai ficar longe, o lugar que Hashem escolheu vai ficar longe, e você quiser comer carne, você vai poder fazer o abate dessa carne em qualquer lugar. Até nos Estados Unidos da América. Até não sei. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Mato Grosso, Amazonas. Mato Grosso, Amazonas, lugares mais importantes para nós do que Estados Unidos da América. E tá aí. Belém. Belém. Que mais? Minas. Espírito O estado Capixaba. Salvador. Bahia. Rio de Janeiro. Então você vai estar lá num desses lugares. Nosso grupo amigozão que tem. Isso, você vai estar em qualquer lugar do Brasil, você vai querer fazer uma shchita. Quem tem que fazer a shchita, o abate kasher? Sendo que o abate kasher, que é chamado de shechita, ele é um derivado do sacrifício, da oferenda do sacrifício, que é chamado de zevicha. Sendo que o shechita é um derivado do zevicha, somente a pessoa que é obrigado a fazer uma zevicha, quer dizer, hoje você, como uma mulher judia, você vai chegar, Mashiach vai chegar, vai ter o Bet HaMikdash. Então, você vai ter que fazer um sacrifício, ela vai ter que fazer um korban. Então, a pessoa que pela Torá, ele é obrigado a fazer o korban, então, ele seria obrigado a fazer a shechita do korban, que é chamada de zevicha, e a shechita de um animal que não é korban é derivada da zevicha. Então, sendo que o abate kasher é derivado do abate do sacrifício, para a pessoa fazer um abate kasher, ele precisa estar nos critérios da pessoa que faz o abate do sacrifício, que é uma pessoa que ele é obrigado a fazer esse sacrifício,
E ele não pode ser alguém que não tem a obrigação de fazer o sacrifício. Por isso, a máquina, ou alguém que ainda não é judeu, se fizer shkita, então vamos pegar o maior shochet do mundo. E o maior shochet do mundo, a bisavó dele está, coitada, no hospital. E antes dela falecer, a bisavó, que é a mãe da avó, que essa avó é a mãe da mãe, e ele vai lá visitar a bisavó dele no hospital, e a bisavó dele fala para ele: Ankele, vou te contar um segredo, eu nunca quis contar isso para ninguém, mas eu não sou judia. Toda a shkita que ele fez tem que ir agora para o supermercado, está tudo com selinho do Badatz, 3 asgarrotes tem lá. Tira tudo do supermercado, faz essa doação para instituições não judaicas. Porque retroativamente tudo que ele fez de shkita não estava kasher, por causa, não porque ele não é um bom shochet, porque ele não é obrigado pela halachá a fazer o sacrifício a shkita do korban, do sacrifício, e por isso, sendo que a shkita... A obrigação não está sobre a pessoa, então ela não tem. Não recai sobre a pessoa, então ele não pode fazer essa obrigação para o outro também, porque ele próprio não tem obrigação, então tudo que ele fez de shkita não está válido, e tem que tirar tudo do supermercado e doar para uma ONG não judaica, e kasherizar agora todos os utensílios que foram usados para aquela carne. Isso foi o que aconteceu com o nosso povo. Vocês tinham 7 mandamentos de Bnei Noach. Nos 7 mandamentos não tem o mandamento de fazer sacrifício para Hashem. E agora você recebeu 613. No 613 tem o mandamento de fazer o sacrifício para Hashem. Mas a shkita que você fez ontem certinho foi uma pessoa que não tinha esse mandamento. Então, por isso, hoje, o que você fez ontem não estava kasher. Porque ontem você não era obrigado a fazer o korban e hoje você é. Então, no dia de Shavuot, que você recebeu 613 mandamentos, você recebeu a obrigação de fazer um korban, a shechitá que você fez ontem, quando você não tinha essa obrigação, ela não está kasher. E todos os seus utensílios, panela, e garfo e faca, tem que kasherizar. Pode kasherizar no Shabbat? Não, porque para kasherizar uma panela, você tem que colocar ela dentro de um barril de água fervendo, uma agalá, isso é chamado de agalá, e ao mesmo com os garfos, com as facas, e no Shabbat é proibido fazer isso. Então, tanto a carne deles não estava mais kasher. Quantos utensílios? Então, o que sobrou? O leite, os queijos, que aí... agora o assunto dos queijos... Não é que a Xê não sabia. Isso, já estava planejado. Já estava tudo planejado. Então, é por isso que, em lembrança a esse grande evento, em Shavuot nós vamos comer leite derivados de... E é uma grande mitzvah, né? Já que a Xê sabia. Isso, foi tudo planejado, antecipadamente planejado. E leite também, né? Por ser branco e carne. Aí tem mais, agora a outra, a Chesed, né? Que a Chesed é representada pela cor branca. A Chesed é representada por algumas tonalidades, a Gvurá é representada por algumas tonalidades, mas o principal da Chesed é representado pelo branco e o principal da Gvurá pelo vermelho. A noiva sempre é de branco, né? Isso que é Chesed, a bondade. E a entrega da Torá é como se fosse o casamento. O casamento, isso. Quer dizer, tem vários... Tudo combina, né? Tudo combina. Aí a mesa branca, tudo leite, né? Então, o motivo que a gente contou para vocês hoje é esse, que é o motivo principal, que é o status. É o motivo que determina essa tradição, que nós temos que, depois do Kiddush da manhã de Shavuot, comer derivados de leite, assim, coisas de leite, nem que seja só um café com leite, mas alguma coisa de leite. Costuma-se fazer uma refeição com leite, não precisa ser um banquete, isso, né? Mas uma refeição. Isso. Por exemplo, na sinagoga, faz shaharita de manhã, no caso na quinta, sim. E aí ouve os 10 mandamentos e logo em seguida um kiddush com leite. Eles vão servir bolo, vão servir... E você vê bolo de queijo? Agora, bolo de queijo. Agora vamos para o assunto de Yom Tov. A festa de Shavuot, ela é chamada de Yom Tov. O que é Yom Tov? Yom quer dizer dia, Tov quer dizer bom,
E se a Torá determina que esse dia é bom, quer dizer, Yom Tov é festa judaica. E as festas judaicas, elas estão ligadas à saída do Egito, que são Pesach, está comemorando que nós saímos do Egito. Sukkot está comemorando que nós saímos do Egito. Então, Pesach, a gente come a matzá, que foi o que a gente comeu na saída do Egito. Sukkot, a gente come na cabana, que foi onde a gente morou na saída do Egito. E Shavuot é a entrega da Torá. Essas 3 festas são chamadas de Shaloshah Regalim, porque o povo tinha que ir para o Beit HaMikdash, íamos a pé até o Beit HaMikdash. Regalim são pés. Um pé é um regal, 2 pés são 2 reglaim, pés, no plural, é regalim. Então, Shaloshah Regalim. 2 pés é reglaim. O Aim é assim, é tipo Yom, é dia, Yomaim, 2 dias, Yamim, dias. Então tem o hebraico, assim, pouco a pouco a gente tem que voltar ao nosso curso de hebraico aqui da UNG. Mesmo. Até é bom dar um aviso aí. Então avisando a todos, depois de Shavuot, voltamos ao curso de hebraico e o curso de Telim. Para você que é um amigo da ONG, não perca. Para você que ainda não é um amigo da ONG, entre em contato com a nossa diretora pelo link abaixo, que vai estar na descrição do vídeo, para se tornar um amigo da ONG e ter acesso aos nossos cursos, ao nosso grupo de perguntas e respostas. E é isso. E agradecemos a você. E para se tornar um amigo da ONG, você coloca todo dia algumas moedinhas na Tzedakah. No final do mês, você vai ter R$77 na Tzedakah. Você troca as moedinhas por um Pix para a ONG e a sua Tzedakah faz com que você se torne um amigo da ONG. E tem um rabino para chamar? E tem um rabino para chamar de seu personal rabbi. É isso. Aí você não precisa mais de um personal trainer, você tem um personal trainer espiritual, o seu personal rabbi. Aí pode fazer perguntas, aí pode fazer, e o rabino responde nesse grupo fechado, que é a maior finalidade do grupo fechado. Sim. Essa, é o aluno poder assistir a aula no canal aberto, assistir as aulas exclusivas que são nossos cursos, Sim. e vir fazer as perguntas de Alahá e Torá dentro do grupo. Aí, só para fechar o negócio, então, em relação ao Shavuot. Shavuot também é chamada de Yom Tov. Yom Tov é a festa da Torá. E se a Torá determinou que isso é uma festa, então nós temos que fazer uma festa. Nossos sábios fizeram uma pesquisa. Qual é a festa mais importante que você teve na sua vida? Seu casamento. Nosso então, casamento na aí, sendo que a festa mais importante é o casamento, no casamento da sua filha, o que você vai dar para os seus convidados? Sucrilhos com leite? Não. Então, por causa que em Shavuot a gente comeu sucrilhos com leite de manhã, mas ela não perdeu o status de Yom Tov, ela é Yom Tov. Então, 1 hora depois, você lava a boca bem lavada, 1 hora depois que você terminou de comer as comidas de leite, e aí a gente faz o almoço com 2 halotas, e a gente vai comer as comidas de carne, que por causa do Yom Tov. Para mais detalhes sobre leis de Yom Tov, digite a palavra Gloiber e a palavra Yom Tov no search do YouTube, e você vai encontrar os nossos vídeos sobre Yom Tov. Sim, tem vários. A playlist lá está toda prontinha esperando você. Eu acho que tem até uma playlist sobre Yom Tov, a gente vai verificar isso depois. Yom Tov e Shabbat. Tem Yom Tov, Shabbat e Yom Tov. Especial que o senhor fez. Tem aula especial de Shabbat e Yom Tov. E nós somos uma equipe de 4 pessoas, né? A gente tem muita coisa que a gente não dá conta. Então, nos desculpe. Pega leve. Pega leve. Pega leve com a gente. Quando você posta o seu comentário, se eu, Deus me livre, esquecer de colocar a curtidinha, não me coloca no paredão, que a gente não tem. Não tem como ser fuzilado, que é o único rabino que a gente tem para responder as perguntas. Pode fuzilar o rabino. Então, assim, coloca o seu comentário. Não, se não tiver tempo de eu colocar a curtidinha... Espera um pouquinho. Me desculpa se eu esquecer. Mas, assim, sempre participe do nosso canal, curta os nossos vídeos, dê o seu joinha, e que Hashem dê a todos vocês
Kabbalas a Torá besimcha bepinimius, o recebimento da Torá na festa de Shabat com alegria e de maneira interior. E a gente costuma falar Chag Sameach, Chag Shabat Sameach, e Arbe Atzlacha, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Amém. Recolta.